Gays e queers fazem parte de uma mesma comunidade? Gays entendido aqui como homens que eroticamente amam homens, enquanto queers já são pessoas que, de alguma maneira ou de outra, um, experimentam ou questionam as barreiras entre os gêneros, tá? De alguma maneira bem geral, né? Podendo ser desde trans, até pessoas que simplesmente são cis, mas adotam o que veem como perspectivas ou atitudes de outro gênero ou questionam que haja distinção entre gêneros na sua vida, né? Alguma coisa assim. Então, eles fazem parte da mesma comunidade? Inicialmente, parece que sim, né? Parece que sim. Porque somos todos parte de uma mesma comunidade, a humanidade. E mais do que a humanidade, né, somos parte da comunidade dos animais e dos espíritos, né? Então somos mais do que só, né, corpos humanos sexuados. Então pareceria óbvio. Agora essas comunidades se subdividem e elas de vez em quando entram em conflito. Então consigo mesmas. Então, aqui que aparece a pergunta. Porque recentemente tem tido pessoas que levantam essa pergunta. Se gays e queers são parte da mesma comunidade. De vez em quando você vê isso em chamadas para que haja LGB sem o TQ, né? Ou, de vez em quando, até mesmo os bissexuais ficam colocados como algo queer, porque são vistos como pessoas que não são exclusivamente dedicadas a um só gênero, né? E tem várias questões misturadas nessas chamadas e em posts e em afirmações nesse sentido, né? Tem pessoas que apenas querem dizer, olha, são pautas distintas. As pessoas confundem como se todas essas pessoas têm os mesmos interesses e as mesmas necessidades, e não é o caso. Tem outras pessoas que dizem, não só que são pautas distintas, mas realmente existem culturas e comunidades distintas aqui, que convém não igualar e não confundir. E daí tem pessoas que chegam a dizer que são pautas e comunidades hostis umas às outras, né? Tipo, se você se identifica com uma pessoa, com um homem que só se interessa por outros homens cis, então você é transfóbico. Ou se você é uma pessoa que diz isso, ou se você é uma pessoa que insiste que homem trans é homem, daí você está sendo homofóbico. Então, e daí nesse ponto nós chegamos na parte mais extrema, né? De pessoas realmente se atacando e promovendo divisão e tal. Nessa série de vídeos, eu tenho desenvolvido um argumento sobre como minorias sexuais, como gays e lésbicas, e minorias de gênero, né, aí queer, usado como um termo guarda-chuva para essas minorias de gênero, elas contribuem para o bem comum, né? Esse foi um argumento que eu originalmente desenvolvi em parte tentando entender, né, o que quer dizer ser gay para mim, e em parte também querendo trazer um argumento para explicar para, por exemplo, uma pessoa heterossexual, cis, que assim, acredita de alguma forma que assim, a família nuclear, família, sabe, mãe, pai, filhos, isso é o ideal de fruição humana, um argumento que mostrasse para elas mesmas a contribuição e a importância das minorias, né? Porém, esse argumento, eu vejo à luz desses debates, é também algo importante para talvez trazer clareza sobre quais são as relações entre uma comunidade gay e uma comunidade queer, são a mesma comunidade, são hostis umas às outras, esse tipo de coisa. Mas em vez de simplesmente repetir o argumento aqui e tirar as conclusões, eu quero pôr isso talvez de um modo um pouco mais autobiográfico, porque essas confusões em torno de o que é homossexualidade são algo que me afetaram durante minha vida. E me impediram, em certo sentido, de eu próprio me assumir como homem gay. Porque ao crescer, e na época que eu estava, sabe, percebendo a minha sexualidade, percebendo que minha orientação era
primariamente até exclusivamente por homens, eu uma coisa que me impediu muito de assumir essa orientação era justamente o estereótipo corrente de que o homossexual é uma espécie de ser estranho, é uma espécie de ser que é meio homem, meio mulher, né? Então, homossexuais masculinos são afeminados ou femininos são masculinizados, né? Essa, essa visão realmente me impedia porque ela não tinha nada a ver como eu experimentava a minha sexualidade. A minha sexualidade parecia ser um desenvolvimento contínuo e sem nenhum desvio ou interrupção do fato de que, como criança, como menino, criança, eu brincava mais com os meninos e daí depois eu também queria ficar com os meninos. Era uma coisa linear, não tinha nada a ver com eu me sentir como uma menina, eu me sentir mulher, de eu entrar em contato com um lado feminino meu. Simplesmente não era parte da experiência. E também não era. Enfim, não era parte da experiência e os estereótipos que haviam realmente me impediram de assumir isso. E até mesmo depois de eu assumir publicamente a minha orientação, aos 16, 17 anos, isso continuou a me incomodar. E realmente foi algo que eu só tive, vamos dizer, um clique intelectual, resolver esse problema, bem depois do término do meu doutorado, lá por 2016, 2017, depois de terminar o doutorado, eu tive um ano em que, entre a entrega do doutorado e a defesa, em que eu pude me dar o luxo de ler sobre o que eu quisesse, os temas que eu me interessasse. E nessa época eu passei a ler muito sobre homossexualidade, teoria queer e tal. E uma das maiores descobertas para mim foi ler sobre as origens do movimento homossexual no século XX, no final do século XIX, na Alemanha, em que lá, né, teve dois grupos bem distintos que lutavam a favor dos homossexuais, que advogavam a favor deles, né? Tinha um grupo que tinha essa visão que ficou mais popular depois, que se centrava em torno do Magnus Hirschfeld e que via, de fato, o homossexual como um ser híbrido, um ser intermediário, que até via por isso o homossexual ter uma vocação para trazer a paz entre os sexos, né? Mas também havia outra conexão, que era um outro grupo, que era os dos que vieram a ser chamados de masculinistas, mas não eram como eles se chamavam. Gente como o Benedict Friedlander e o Hans Blüher, que viam justamente a homossexualidade como um desenvolvimento da própria masculinidade. Agora, esse problema, esses autores têm uma cambada de problemas com eles, porque tem alguns notórios antissemitas e também misóginos. Um, porém, eu acho que esse insight deles era correto, e teve pessoas que adotaram depois a ideia deles e desenvolveram de maneiras que não eram ligadas ao antissemitismo ou à misoginia deles, né? E então isso e foi tentando também então articular melhor o que eu achava correto nessa ideia dos masculinistas, que em parte eu cheguei ao argumento que eu desenvolvi nesses vídeos. E você poderia dizer, bem, com esse background, você realmente você parece uma pessoa, né, que é o LGB sem o TQ, né, que um problema para você diferenciar ser homossexual de ser de alguma maneira feminina e tal. Mas não há de maneira alguma isso. Eu acho que, na verdade, o argumento, se ele mostra o valor da homossexualidade para a sociedade, ele também mostra justamente o valor de haver pessoas, de haver uma comunidade até, que rompe as barreiras de gênero. É isso que eu quero agora apresentar. Então, segundo o argumento que tenho desenvolvido, a contribuição de você ter comunidades homossexuais, homens gays, mulheres lésbicas, é que aqui você tem
comunidades onde o que é masculinidade, o que é feminilidade podem ser trabalhados de maneira autônoma, sem uma relação necessária ao outro sexo. Isso quer dizer que a masculinidade é algo, e a feminilidade também, se tornam coisas muito mais robustas e sólidas. Se você não está sempre se definindo em termos do outro sexo, então você não está com esse medo constante de ser chamado de, por exemplo, dizer mulher demais ou de homem demais. É uma comunidade masculina que é uma comunidade de iguais, né? E, claro, há formulações das relações entre gêneros, entre masculino e feminino, que não dependem de uma diferença de poder e de uma subjugação social. Mas o fato é que, historicamente e concretamente, muitas vezes essas relações são relações de poder e são relações violentas. Então, não só nós temos uma masculinidade mais autônoma, mais sólida e não é tão frágil porque não se preocupa tanto em, por exemplo, ser acusada de ser feminina, mas também é uma mais desligada da violência e das relações de poder. Não que não haja relações de poder entre homens gays e não que se brinque muito disso, mas na base é uma comunidade de iguais. E isso, então, é o valor das comunidades homossexuais, é desenvolver ideais de gênero, é desenvolver o que é ser homem ou mulher de uma maneira independente dessas dinâmicas e que dá uma autonomia à virilidade ou feminilidade que que não há se a gente pensa os gêneros só em termos heterossexuais, né, em que um sempre está tendo que se definir em termos do outro. Agora, isso dito, então, eu acho que isso realmente é uma contribuição da cultura gay, dos homens gays de modo geral, e é uma contribuição ainda a ser feita, porque ainda pensamos demais em termos heterossexuais, demais em termos dessa dominação. Pessoas que não se identificam necessariamente com esse, vamos dizer, culto a Priapo, que não se identificam com essa ideia, somos homens que amam homens eroticamente, né? Que queremos amar homens com tudo que somos e com tudo que eles são. Pessoas que não se interessam por isso, pessoas que se veem mais como pessoas que por alguma razão ou outra têm uma vivência, uma experiência que os liga a serem homens, mas também tem outra coisa que os liga a serem mulheres, ou vice-versa. Eu acho que aqui também tem um papel importante, como tenho explicado em outros vídeos, que é justamente que isso estabelece, de alguma maneira, uma porosidade entre os gêneros. Não se deve pensar que assim, a existência de pessoas queers nega que haja, sabe, o que é ser homem, né? Não, na realidade isso mostra a expansividade dessa natureza, a expansividade da essência masculina, que ela é capaz até mesmo de chegar e abarcar o outro sexo. E a mesma coisa sobre o sexo feminino. Essa possibilidade até de abarcar o outro sexo que nos explica como é possível, por exemplo, que haja heterossexualidade, né? Que possa haver, que essas duas essências autônomas possam se combinar, né? No sexo reprodutivo. Então, dessa maneira, os queers eles não só explicam, vamos dizer, a paz entre os gêneros, como queria o Hirschfeld, mas também integram as comunidades homossexuais na sociedade maior, né? Tem aqui, vamos dizer, uma simpatia, uma aliança justamente entre a visão queer transgressora do que é, da comunidade, com também a própria heterossexualidade, né? Porque há em ambos os casos uma ideia de mistura, né? Uma mistura que se corre dentro de si ou fora de si, né? Na criança, mas a mistura. E dessa maneira, então, eu vejo um papel para todo mundo. Eu não vejo por que devemos ficar, sabe, se ofendendo e achar que porque um existe, o outro tá sendo negado ou algo assim. Não há necessidade para
ninguém achar que porque ele é um gay, que quer só se relacionar com homens gays, que por isso ele nega que possa haver pessoas trans ou que elas não têm lugar na sociedade, alguma coisa assim. E não há por que uma pessoa achar que porque uma pessoa trans se afirma na sua experiência, na sua existência, que ela está ameaçando os homens gays. Não tem razão para isso. Que há pautas distintas, eu acho que é claro. Uma pessoa trans que se relaciona só com o sexo oposto, estritamente falando, casamento gay não é uma pauta dela, né? E transição de gênero, estritamente falando, para um homem gay, né, cisgênero, não é uma pauta dele. São pautas distintas. E daí, mas não há razão para as comunidades, sabe, serem vistas como antagônicas. Há pessoas que daí entram e falam, um lado tá puxando demais, um lado tá com visibilidade demais. Mas, assim, isso se resolve com números, né? E pouquíssimas pessoas apresentam números quando estão falando dessas coisas. Enfim, é preciso sentar, fazer pesquisa, argumentar seus pontos. Enfim, eu achei que o argumento que eu tenho desenvolvido nesses vídeos é relevante a esse debate e eu então quis compartilhar um pouco disso. Quem quiser saber um pouco mais da história e dos autores que eu mencionei, eu vou incluir um post sobre isso no canal de YouTube para os assinantes pagos. Então, eu espero que tenha sido interessante, eu vim aqui não para polemizar, mas espero trazer argumentos que tragam alguma clareza para a discussão. E é isso, eu fico animado com comentários e reações.